Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero continuar falando de Paul Preciado e quero abordar mais alguns aspectos do livro Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia. Eu quero começar lembrando que Paul Preciado é um filósofo espanhol, nascido em 1970, especialista no debate sobre gênero e muito original, um exímio escritor, né? É alguém que tem inovado bastante na escrita acadêmica, filosófica, tem alternado, né, argumento filosófico com testemunho, com experiência pessoal, e isso é muito legal. Esse livro, Um Apartamento de Urano, Crônicas da Travessia, é um livro publicado em 2019 na Espanha e traduzido em 2020 aqui no Brasil. Em vídeo anterior, espero que você assista, Crônicas, Um Apartamento de Urano, Crônicas da Travessia, parte 1, eu falei um pouco sobre o significado de Urano e o significado de travessia. Hoje eu quero então falar mais algumas coisas sobre o conteúdo desse livro de Paul Preciado. Eu quero então destacar algumas coisas, por exemplo, sobre poder, né? Diz ele assim, ó, a masculinidade, a feminilidade, a heterossexualidade, a homossexualidade não são entidades ontológicas, não existem na natureza de maneira independente das relações sociais e das redes discursivas e, portanto, não podem ser objeto de observação empírica. São, de fato, relações de poder, sistemas de signos, mapas cognitivos e regimes políticos de produção da vida e da morte, né? Então, ele concebe papéis sexuais como criações sociais, como convenções sociais, né? Quer dizer, elas são criadas pelos seres humanos e são criadas pelos seres humanos, podem ser recriadas. Veja que ele está falando isso da heterossexualidade, mas também da homossexualidade. Está falando isso da masculinidade, mas também da feminilidade, né? A gente pode dizer que são ficções. Em alguns momentos elas podem ter alguma utilidade, em outros momentos não, né? Em que momento elas são úteis? Quando a gente se sente, deseja estar identificado com algum desses rótulos. Quando eles são inúteis, quando a gente é aprisionado por esses rótulos e não consegue então seguir o nosso desejo em função da norma que está sendo imposta sobre cada um de nós. Depois ele fala um pouquinho sobre as dificuldades que ele enfrentou e continua enfrentando em função da nossa cultura ser uma cultura do binarismo de gênero, né? Ou seja, a ideia de que existem apenas dois gêneros. Você diz assim, puxa, mas o mundo se tornou tão plural? Se tornou, mas todas as designações fora da norma, ou que estão à margem da norma, ou que estão na borda da norma, elas ainda são constituídas em função do binarismo. É isso que ele está falando, né? Então, por exemplo, o Preciado, que viaja bastante, quando ele vai passar, vai ingressar num país, vai sair ou vai ingressar num outro país, ele tem que apresentar o passaporte, e nos passaportes só tem duas possibilidades, pelo menos até o momento, né? Ser homem ou ser mulher, né? E se estiver escrito que você é uma mulher de sexo feminino, mas você tiver uma caracterização social, física, como homem, isso vai criar um problema, né? As pessoas podem duvidar que você seja aquela pessoa do próprio passaporte, né? Recentemente eu viajei para o exterior e quando estava ingressando no país, eu apresentei a minha carteira de motorista. O policial olhava para mim e ele estava duvidando que eu fosse eu, porque eu estava de cabelo raspado, né? Cabelo bem baixo, raspado e sem barba, né? Então ele olhava e falou assim, não, esse aqui não é você. Ele achou que eu estava falsificando um documento, sei lá o que eu tinha pegado o documento de alguém, né? E eu enfrentei essa dificuldade, né? E aí ele então começou a fazer perguntas, qual é a data do seu nascimento? Para ver se eu respondia prontamente, para ver se eu era mesmo o dono daquele documento que eu havia apresentado para ele. Bom, se isso acontece com alguém que tem cabelo curto e não usa barba, e passa a usar cabelo um pouco mais longo e usa barba, imagina com uma pessoa que tem no documento escrito que é mulher, mas que passa a se caracterizar fisicamente como um homem, né? Isso é um problema, né? Sobretudo se essa pessoa viaja o mundo todo o tempo todo. Então ele diz, ó, levei 9 meses me acostumando a dizer Paul, a responder quando alguém chama esse nome, a virar quando o ouço. Mas agora eu preciso esquecê-lo. Começa a suar enquanto o soldado esquadrinha meu passaporte com uma lupa.
ele diz: este não é você, isto é, aqui há uma mulher. E eu respondo: sim, sou eu sou uma mulher. Isso porque ele fez a transição de gênero, né? Mas o documento, né, ele tem que completar a transição de gênero para poder alterar a documentação. Enquanto isso, ele precisa continuar viajando, né? Então, ele começa a enfrentar os obstáculos apresentados por uma sociedade binária de gênero. E diz assim, ó: a instituição estabelece como condição de possibilidade para o reconhecimento de meu nome masculino que eu me reconheça previamente como disfórico. Aqui ninguém dá nada sem pedir algo em troca. O Estado diz: se você quer um nome, tem que me dar antes o seu uso da razão, sua consciência, sua saúde mental. Ele está fazendo claramente uma crítica, né, de que para que alguém consiga mudar o nome, vai precisar de uma declaração médica que essa pessoa tem disforia de gênero, né? Ou seja, ela tem que aceitar, em outras palavras, não aceitar, né, declarar documentalmente que ela é uma pessoa com uma disforia, com uma disfunção, para que possa mudar o nome. É claro que Poe não acha e nem acredita que ela é uma pessoa doente, mas ele, infelizmente, é isso que ele está dizendo, ele tem que lamentar que ele seja obrigado a declarar isso para poder ter o seu nome trocado na sua documentação, para poder facilitar o seu dia a dia como pessoa que viaja o mundo inteiro, né? Então, o que você faz? Você vai passar todos os dias nas fronteiras com as pessoas parando você por minutos, horas, duvidando que aquele documento seja seu, ou você vai declarar perante o Estado que você é uma pessoa disfórica, mesmo que isso seja apenas pro forma, apenas por uma questão de conveniência, né? Quer dizer, você coloca a pessoa diante de um dilema, diante do qual ela não gostaria de fazer nenhuma das duas coisas, não gostaria nem de ficar sendo barrada nas fronteiras e nem gostaria de ter que dizer para o Estado que ele é uma pessoa disfórica enquanto não se sente como uma pessoa disfórica. Ou seja, por que o direito dessas pessoas não é reconhecido? Por que não pode haver a mudança de nome sem que a pessoa se declare disfórica, né? É claro que é isso que ele gostaria que acontecesse, mas ainda não era possível quando ele escreveu essas crônicas. Para apresentar-me, minha mãe diz: agora vamos lá, família, né? Esse é Poe, meu filho. A resposta sempre é a mesma: pensei que você só tinha uma filha. E minha mãe acrescenta, movendo os olhos para cima e para a direita, tentando imaginar uma saída para aquele impasse retórico. Sim, tinha só uma filha e agora tenho um filho. Um dos visitantes responde: ah, é o marido da sua filha, não sabia que ela tinha se casado, meus parabéns, né? Então, como as pessoas estão bitoladas, elas só conseguem pensar em termos de binariedade de gênero, elas não conseguem entender essa transição. Agora, como é que vai acontecer? A família vai ter que explicar para todas as pessoas, vai ter que explicar todo o processo de transição cada vez que for apresentar o filho, né? É esse dilema que ele está colocando, né? Quer dizer, para nós, pessoas que não experimentamos isso, nós achamos que é simplesmente algo muito simples, mas não é, né? A vida da pessoa é atormentada no cotidiano em função do quanto nós estamos bitolados na binariedade de gênero. E outra citação: não é fácil ser mãe de um filho trans numa cidade onde ter um filho bicha é pior do que ter um filho morto, né? A gente já ouviu inclusive pessoas declararem isso, né? Que é melhor ter um filho morto do que ter um filho homossexual, que, claro, não é verdade. É verdade que existem pessoas que pensam assim, não é verdade que alguém prefira, eu pelo menos não preferiria, né? Claro que não, né? Isso não é um dilema para mim. De qualquer forma, é uma situação tanto quanto injusta para com essas pessoas e para com a diversidade sexual, de gênero, né? E por aí vai. Ou, diz ainda Poe, não é fácil ser o filho trans de uma família católica que aprendeu que é Deus quem escolhe e jamais se equivoca, né? Quer dizer, como é que você pode argumentar acerca da diversidade de gênero quando as pessoas assumem posicionamentos religiosos conservadores e que dizem que não podem, né,
haver nenhum tipo de diversidade de gênero, né? Eu já escutei bastante as pessoas dizerem isso, e de fato é uma situação tanto quanto constrangedora e que causa indignação, e imagina o quanto isso incomodou e deve estar incomodando Paul Preciado. Esse gênio da filosofia, essa pessoa que tem uma contribuição tão importante a dar para a história da filosofia contemporânea, né? E que merece ser lido, estudado, e a gente tem muito a aprender com Paul Preciado, com aquilo que ele narra de experiência pessoal e também com seus argumentos filosóficos. Tá bom? Espero ter ajudado a entender um pouco da filosofia de Paul Preciado, e espero que isso anime você a ler este livro e outros livros também de Paul Preciado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.